Jejum intermitente. Essa é uma prática polêmica que promete resultados extraordinários no processo de emagrecimento. Mas você sabe realmente se ele é herói ou vilão? O que a ciência nos diz atualmente? Ele ajuda a emagrecer, faz perder músculos, quais são seus reais benefícios e seus efeitos adversos? E qual o jeito certo de realizar? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar todos os benefícios e cuidados que você deve ter para ter os melhores resultados com o jejum intermitente, sem que você tenha efeitos colaterais indesejados. Fala pessoal, eu sou o Dr. Felipe Capelletti, médico do esporte daqui da House. Com a busca constante por uma vida mais saudável e equilibrada, o jejum intermitente vem ganhando cada vez mais atenção na boca do povo. Mas o que é esse tal de jejum intermitente? O jejum intermitente é basicamente um padrão alimentar que alterna períodos de jejum com períodos de alimentação balanceada. Ele é uma estratégia dietética e não uma dieta, ou seja, com adaptações dentro da rotina de cada um, ele pode ser incluso em qualquer dieta. Antes de mais nada, vale lembrar que o jejum intermitente é uma prática realizada há milhares de anos, mesmo que de forma não proposital. Quando os nossos ancestrais tinham que sair para caçar, eles comiam tudo o que podiam, mas apenas quando podiam. O comportamento mais comum era de comer muito e depois ficar em jejum até a próxima caçada de sucesso, que normalmente tomava umas boas horas ou, em alguns casos, até dias. Então tem uma linha ideológica que, levando isso em consideração, diz que o nosso corpo já está habituado, através do processo evolutivo, com este modo de alimentação. Por outro lado, há o pensamento de que o nosso corpo, nossos hábitos, nossa alimentação e o nosso estilo de vida mudaram e evoluíram drasticamente daquela época para cá. Mas o que não podemos ignorar é como o nosso metabolismo reage a essa prática. De uma forma bem simplificada, a estratégia de jejum intermitente tem por objetivo estimular de forma intensa a produção de energia pelo sistema aeróbio. Esse nosso sistema utiliza o oxigênio proveniente da respiração e a quebra da gordura como fonte de energia primária. Ou seja, você estará estimulando o seu organismo a utilizar aquela sua reserva de gordura de forma mais eficiente. Mas cuidado, essa é uma estratégia que deve ser seguida sempre com orientação profissional e acompanhamento de exames laboratoriais, para que você possa obter os melhores resultados sem causar efeitos indesejados, como a compulsão alimentar, fadiga, queda de disposição ou até mesmo cefaleia. Por isso existem diferentes protocolos de jejum intermitente e eu vou falar para você sobre cada um deles já já. Então vamos lá, me explica melhor isso aí, doutora. Do ponto de vista médico, hoje em dia, jejum intermitente é vilão ou mocinho? Para te responder essa pergunta, eu vou te explicar os prós e os contras dessa prática milenar e você tira as suas próprias conclusões. Quando você tiver a sua resposta, deixe aqui nos comentários se você acha que o jejum intermitente é herói ou vilão. E eu vou começar pelo lado bom. Alguns dos principais benefícios que podem ser obtidos quando se faz jejum intermitente de forma correta são a redução dos triglicérides e do colesterol, a melhora da sensibilidade à insulina, a regulação do metabolismo e a promoção da longevidade. Na perda de peso, ele auxilia devido a várias mudanças fisiológicas que ocorrem no corpo durante os períodos de jejum, quando a ingestão de calorias é significativamente reduzida em um período, o que facilita o nosso objetivo de alcançarmos um déficit calórico e dessa forma perder peso. Pois entra aquela velha regra, você perde peso quando consome menos calorias do que gasta. Quando se trata de sensibilidade à insulina, o jejum ajuda a melhorar essa resistência insulínica, o que ajuda também a regular os níveis de açúcar no sangue. E isso também pode facilitar a queima de gordura, já que a insulina atua como se fosse um interruptor, que quando ligado favorece o armazenamento de gordura e inibe a quebra de gordura. Durante o período de jejum, quando os níveis de insulina estão mais baixos e a glicose no sangue está reduzida, o corpo fica mais propenso a utilizar a gordura armazenada como fonte de energia, reduzindo assim a gordura acumulada no corpo. Ou seja, também te ajuda a queimar aquela pochete tão indesejada na região abdominal. Além de ajudar na queima de gordura, o fato de melhorar a resistência insulínica obviamente beneficia muito as pessoas que possuem diabetes tipo 2, mas também melhora a longo prazo o funcionamento cognitivo, normalizando os níveis glicêmicos disponíveis aos neurônios. Outro efeito positivo que pode ser citado do jejum intermitente é a ativação de processos de reparo
e autofagia. O que acontece é que durante o jejum, as células do corpo passam por uma espécie de limpeza, eliminando proteínas defeituosas e componentes celulares danificados. Essa sinalização celular tem efeitos positivos na prevenção de doenças e no envelhecimento saudável. Além disso, o jejum intermitente também pode te ajudar a preservar a massa muscular, pois ajuda e regula a produção do hormônio do crescimento, que está envolvido na manutenção da massa muscular e também melhora a flacidez. Outro benefício bem interessante do jejum intermitente é a ativação de algumas enzimas chamadas telomerases, que ajudam a prevenir o encurtamento dos telômeros, que são as extremidades dos nossos cromossomos. A ativação dessas telomerases acaba por ter um efeito protetor contra a degeneração do seu DNA, ou seja, as suas células não vão envelhecer na mesma velocidade, o que pode te trazer um aspecto mais jovial. Por exemplo, na pele, cabelo, outros aspectos que envelhecem ao longo do tempo também melhoram. Além disso, o período de jejum também regenera nosso poder antioxidante e também desinflama nossa mucosa gastrointestinal, diminuindo a absorção de toxinas e melhorando a sua imunidade a longo prazo. Opa, que beleza então, doutor! Se o jejum possui todos esses benefícios, eu vou começar a fazer agora. Calma! É muito importante frisarmos que essa estratégia deve ser feita seguindo alguns princípios importantíssimos, para que você não tenha efeitos indesejados desta prática, que ela pode sim trazer, caso você faça sem planejamento ou sem supervisão profissional. Alguns dos principais efeitos adversos relacionados a essa prática são cefaleia e o cansaço, que é por muitas vezes relatado em pacientes que começam a praticar o jejum intermitente sem se atentar nos ajustes dietéticos necessários, para que o seu organismo não fique carente de nutrientes essenciais e até mesmo desidratado. Outro efeito adverso que comumente é citado é a compulsão alimentar. Afinal, você estará de forma premeditada alternando os períodos de ingestão de alimentos com períodos de escassez. E o que muitas vezes acontece é que a pessoa fica durante o período de jejum vislumbrando tudo que ela irá comer quando esse período acabar. E aí quando chega a hora de se alimentar, acaba por comer tudo o que deve e o que não deve, sem se atentar às porções e à qualidade nutricional dos alimentos que estão sendo ingeridos. Outro efeito que também pode ser ocasionado devido a um jejum intermitente realizado de forma inadequada é a potencial perda de massa muscular, em casos extremos até mesmo a desnutrição. Durante os períodos de jejum, o corpo pode recorrer à quebra de proteínas musculares para obter energia, resultando na perda de massa muscular. Isso quando feito em conjunto com uma restrição calórica muito agressiva, podendo dificultar a obtenção de nutrientes vitais, como as proteínas, vitaminas, minerais, o que é necessário também para o funcionamento adequado do sistema aeróbico de produção de energia. Essa falta a longo prazo pode gerar desnutrição e prejudicar outros sistemas, como a produção hormonal. Para evitar esses efeitos, é importante planejar cuidadosamente as refeições durante os períodos de alimentação no jejum intermitente, garantindo a ingestão adequada de calorias, proteínas e nutrientes essenciais. Antes de continuarmos, queria pedir para você, se esse conteúdo te trouxe alguma informação relevante, te ajudou de alguma maneira, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Esse simples ato nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdos como esse e faz com que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas que possam se beneficiar com esse conhecimento. Agora que entendemos quais são os principais benefícios e os potenciais efeitos adversos dessa prática, eu vou te explicar alguns dos diferentes protocolos de jejum intermitente que são realizados. Porque sim, existem várias formas de praticar o jejum intermitente. Vamos explorar alguns dos protocolos mais comuns. Método 16/8. O método 16/8 envolve uma janela de alimentação de 8 horas, seguida de um período de jejum de 16 horas. Por exemplo, você pode escolher comer entre o meio-dia e as 8 da noite, e depois jejuar até o meio-dia do dia seguinte. Outro método bastante utilizado é o jejum de 24 horas. O jejum de 24 horas envolve o período de jejum completo nas 24 horas, seguido por um período de alimentação normal. Por exemplo, você pode escolher jejuar das 20 horas de um dia até as 20 horas do dia seguinte e depois comer normalmente. Um terceiro protocolo de jejum intermitente é o jejum alternado. O jejum intermitente alternado envolve a alternância entre dias de jejum e dias de alimentação normal. E o mais conhecido e praticado de todos é metade do dia, ou seja, o protocolo de 12 horas de janela de alimentação, seguido por 12 horas de jejum, e assim sucessivamente. Esses são apenas alguns exemplos de protocolos de jejum intermitente que são utilizados com frequência. Beleza, entendi, doutor, mas qual deles é o melhor? O que eu posso te dizer é que o melhor protocolo de jejum intermitente depende do seu funcionamento metabólico atual e dos seus objetivos. Por exemplo, emagrecimento apenas ou
ir além, buscando melhora da inflamação e anti-envelhecimento. Então converse com seu médico ou nutricionista para planejar a melhor estratégia que se encaixe na sua rotina, necessidades individuais e objetivos. E como iniciar o jejum intermitente? Se você está interessado em experimentar o jejum intermitente, é importante começar gradualmente e sentir o seu corpo. Aqui estão algumas dicas para te ajudar a começar da maneira correta. Escolha um protocolo que se adapte à sua rotina e necessidades. Comece com um período de jejum mais curto. O mais indicado para iniciantes é o período de 12 horas e vá aumentando gradativamente. Hidrate-se adequadamente durante o jejum. Beba água, chá, café sem açúcar ou também água com limão para ajudar a enganar a fome e se manter bem hidratado. Além do efeito acelerador metabólico e antioxidante, potencializando o efeito do jejum. Terceira dica é planejar as suas refeições com antecedência para garantir que você esteja consumindo alimentos saudáveis e equilibrados durante a janela de alimentação. Sinta o seu corpo. Se você sentir fome excessiva ou desconforto durante o jejum, ajuste o protocolo junto do profissional de saúde. A quinta dica é importantíssima. A quebra do jejum deve ser realizada com alimentos não industrializados e de baixo índice glicêmico, visando melhorar a eficácia do jejum e o equilíbrio intestinal. E para finalizar, será que o jejum intermitente é adequado para você? Em conclusão, o jejum intermitente pode ser uma estratégia eficaz para melhorar a sua saúde e promover a perda de peso. No entanto, é importante lembrar que cada pessoa é única. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Antes de iniciar qualquer protocolo de jejum intermitente, é recomendável consultar um médico ou nutricionista para avaliar a sua saúde através de exames e orientá-lo adequadamente. Eles poderão te ajudar a determinar o protocolo de jejum mais adequado para você, considerando suas necessidades individuais e estilo de vida. Lembre-se também de que o jejum intermitente não é uma solução mágica para a perda de peso instantânea. É uma abordagem que requer comprometimento, disciplina e paciência. Portanto, esteja preparado para ajustar sua rotina alimentar e ter expectativas realistas sobre os resultados que você pode alcançar. Experimente e veja como essa prática pode transformar a sua vida para melhor. Eu, Dr. Felipe, vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo.